Meus amigos, uma boa noite a todos. Estamos de volta com mais um tema do nosso Código Penal Brasileiro. A cada dia, a cada semana, estamos estudando os artigos pertinentes à parte especial do Código Penal. Mas, vez outra, iremos trazer também temas extras. Hoje, nós iremos falar do artigo 129 do nosso Código Penal Brasileiro, que vem falando sobre lesão corporal. E o caput começa dizendo assim: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. O que seria aqui integridade corporal? Seria apenas a parte física? Com certeza não. Se você conseguiu deixar um dano em uma pessoa, não só física, mas emocional, causar, por exemplo, conforme diz o doutrinador Rogério Sanches, um desmaio na pessoa, isso tipifica uma lesão corporal. E temos aqui também, ou a saúde de outrem. Para que seja lesão corporal, tem que ser acometido a uma outra pessoa e não a você mesmo. No caso, na esfera civil, você pode até responder. Por exemplo, uma pessoa que se automutila, que corta uma parte do seu corpo para receber um seguro, uma indenização de um seguro, ela pode responder. Mas na lesão corporal, artigo 129, tem que ser cometida a outra pessoa. E como disse, não só a parte física, mas também a parte mental, a parte emocional dessa pessoa. E nós temos aqui, dentro do Código, no artigo 129, falando de lesão corporal dolosa, culposa, dentro do ambiente doméstico. Nós temos também as causas de aumento de pena da lesão corporal. E eu quero começar lendo agora o parágrafo 1º, que diz assim: lesão corporal de natureza grave, se resulta, inciso 1. Então, queridos, no artigo 129, nós teremos no parágrafo 1º a lesão corporal de natureza grave. Diz assim: se resulta, inciso 1º, ou 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Algumas pessoas pensam que esta ocupação habitual é apenas o trabalho, a parte laborativa da pessoa. Não. Imagine, por exemplo, uma pessoa que estuda ou que pratica um esporte todos os dias, que é algo habitual. E ao haver essa lesão, ela resulta essa incapacidade por mais de 30 dias. E como é que ela vai comprovar? Através de um laudo médico, por exemplo. Em regra, seria um laudo médico, tanto no início como após os 30 dias. Então, no caso aqui, nós não temos apenas a questão do trabalho. Como disse, uma pessoa que pratica um esporte, uma pessoa que, por exemplo, está fazendo um curso durante esse período e ela foi prejudicada. Isso aqui tipifica uma lesão corporal de natureza grave. Também se resultou um perigo de vida. O certo seria um perigo de morte, né? Se resultou aí um perigo dela vir a morrer. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade permanente de membro. Ela perdeu uma perna, perdeu um braço, perdeu uma mão, uma debilidade permanente. O que é uma debilidade permanente? É algo para sempre, algo que é irreversível. Isso é uma debilidade permanente. De sentido ou de função. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um dos seus olhos, perdeu a sua audição, isso tipifica uma lesão de natureza grave. A aceleração de parto, segundo o inciso 4, também tipifica uma lesão corporal de natureza grave. A pessoa teve ali, foi ferida e com isso teve que acelerar o parto. E qual é a pena? Segundo o Código Penal Brasileiro, do artigo 129, a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Então nós vimos aqui que o parágrafo 1º fala sobre a lesão corporal de natureza grave. Agora o parágrafo 2º, se resulta incapacidade permanente para o trabalho. Imagine um pai de família que sai todos os dias para trabalhar e ele é motorista. E de repente, nesta lesão corporal,
ele perde a sua mão ou as suas mãos, ou algo que vai lhe incapacitar permanentemente para as atividades laborativas. Isso tipifica, segundo o artigo 129, no parágrafo 2º, como uma lesão corporal de natureza grave. Enfermidade incurável. Olha aqui, nós temos aqui uma enfermidade incurável. Desta lesão resultou um problema que não tem mais cura, que a medicina não dá mais jeito. Perda ou inutilização do membro sentido ou função, já falamos. Deformidade permanente. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que pega um líquido, uma soda cáustica e joga no rosto de outra pessoa e ali causa uma deformidade, algo irreversível, também é uma lesão corporal de natureza grave. E a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Essa é a pena. Então nós temos aqui a primeira parte, que é a lesão corporal de natureza grave, e nós temos também, a partir do parágrafo 2º, a pena, o aumento de pena. Lesão corporal seguida de morte. Gente, eu quero explicar isso aqui. Lesão corporal seguida de morte. Aqui nós estamos falando do crime préter-doloso. E o que é isso? É quando há dolo no início e culpa no final. Crime préter-doloso, quando há dolo no início e culpa no final. Eu vou dar um exemplo. Imagine duas pessoas que estão brigando, por exemplo, em um bar. E de repente, naquela briga ali, naquela confusão, ele dá um murro na pessoa ali. Ele não queria matar a pessoa. Ele deu um murro, mas deu para atingir. E a pessoa bate a cabeça em cima da quina da mesa daquele bar e cai e vem a óbito. Ela morreu. O que nós temos aí? Nós temos aqui lesão corporal seguida de morte, porque ele não queria causar o evento morte. Isso é chamado de préter-doloso. Dolo no início e culpa no final. Ele não queria matar, porque se porventura ele quisesse matar, seria então o quê? Crime de homicídio, lá no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Neste caso, é uma lesão corporal seguida de morte. E nós temos dolo no início e culpa no final. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, dolo eventual. Ele não quis, ele não tinha essa intenção. Naquela briga, ele deu um murro, talvez até para se defender, mas ele não queria matar aquela pessoa. Mas ele acabou cometendo ali esse crime, mas ele não tinha essa intenção. A pena vai de 4 a 12 anos. Mas há aqui causa de diminuição de pena. Vamos lá? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral. O que seria um relevante valor social ou moral? Por exemplo, o camarada chegou em casa e viu um estuprador da sua filha. E ele deu um murro no cara, a mesma história. E o cabra caiu no chão e veio a óbito. Ou o estuprador da sociedade, da comunidade ali em geral. Havia um estuprador ali, um maníaco. E ele encontra com essa pessoa no meio da noite, estuprando alguém. E ele atinge aquela pessoa para tentar defender a outra. E neste caso aqui, a causa de diminuição de pena. Ou sob o domínio de violenta emoção. Ele estava ali no calor de uma discussão, por exemplo. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. A vítima muitas vezes provocou aquela pessoa e ele então desferiu-lhe esse golpe. Com isso, ele não queria o evento morte, mas ocorreu. Agora nós temos aqui causa de substituição de pena, no artigo 129, que diz: o juiz, não sendo grave as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela pena de multa de R$200 mil a 2 contos de réis, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, se as lesões são recíprocas. Eu agredi a pessoa, mas ela também me agrediu. Eu dei um murro nela, ela também me deu um murro. Então foi recíproco. Neste caso, o juiz pode, então, como diz aqui, substituir a pena de detenção pela pena de multa. Lesão corporal culposa. O que seria uma lesão corporal culposa? Veja só, nesta lesão corporal culposa,
não admite tentativa, porque se é culposa, eu não tinha intenção. Vamos lá? Se a lesão é culposa, pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Não esqueça que na lesão corporal culposa não admite tentativa. Aumento de pena. No caso de lesão culposa, aumenta-se a pena de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses do artigo 121, crime de homicídio, parágrafo 4º. E aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do artigo 121, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121. E aplica-se igualmente à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Aqui está nos remontando ao artigo 121, que já falamos aqui em momentos anteriores. E nós temos aqui a violência doméstica. A violência doméstica, o Código diz assim: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, pena de detenção de 6 meses a 1 ano. A pergunta é: esta lei se aplica só às mulheres? O que você acha? Essa violência doméstica do artigo 129 do parágrafo 9º do Código Penal Brasileiro aplica só às mulheres? Aí você vai dizer, ó, tem a Lei Maria da Penha. Nós não estamos falando aqui de Maria da Penha. Estamos falando de Código Penal Brasileiro. Quero dizer para você que esta lei aqui, ela se aplica também aos homens. É isso aí, homem. Se a sua mulher lhe bate em casa e há uma lesão corporal, você pode, então, denunciá-la. Você pode dar uma queixa dela. Sabia? Está aqui no Código, no artigo 129 do Código Penal. Então, ela não fica restrita apenas à mulher. Se a lesão for praticada contra ascendente, nós já falamos, nos casos previstos nos artigos 1º ao 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena de 1/3. E na hipótese do artigo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Então, se houver esta lesão em uma pessoa que ela é deficiente, esta pena ela vai aumentar. E qual é o aumento? 1/3. Para concluir, o 12 diz, parágrafo 12, se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, você pode ler lá depois, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Nós aqui, queridos, não entramos assim nos pormenores, fazemos um certo resumo, mas estamos aqui apresentando o Código Penal e hoje nós vimos o artigo 129 deste Código. Quero encerrar mandando um abraço aí para o meu amigo Jackson, da cidade de Floresta Azul, que está aí acompanhando os nossos vídeos, compartilhando, e ele disse que em breve vai estar aqui, viu? Eu vou esperar o Jackson aqui, porque o Jackson ele não é homem de 2 palavras. O Jackson disse que vai participar aqui conosco e o convite está estendido aí para o grande amigo Jackson. Um forte abraço. Eu sou estudante do curso de Direito aqui em Itabuna e sou o amigo Jai Santana. Aquele abraço.